Bom, vamos saber como fica a previsão do tempo, Thaís. Como é que vai ser a semana? Bom, Kovalik, antes quero te dar parabéns. Opa, feliz obrigado. Aniversário. Obrigado. É um prazer enorme trabalhar com você, pela sua generosidade. Desde que eu cheguei em São Paulo, aqui em 2020, fazendo as madrugadas aqui em São Paulo, depois aqui no estúdio. É um privilégio trabalhar Fico com você. feliz pela lembrança. Obrigado. Bom, então vamos lá, Kovalik. Essa semana vai ser com bastante chuva em todas as regiões, especialmente no norte do país e aqui no sudeste também, em Minas Gerais, viu? Um bom dia para você, prazer começar a semana na sua companhia. A gente vai ter também bastante variação de temperatura, especialmente no centro-sul do Brasil, com manhãs mais frias e até geladas em alguns lugares e tardes quentes, em média aí com 10 graus de amplitude térmica. É o caso aqui da capital paulista, que começa o dia aí na casa dos 18 graus, você vê imagens aqui da capital, e vai chegar perto dos 30, com 29. Agora faz 19 graus. São Paulo está na rota dos temporais hoje, tem previsão de 30 milímetros para cá e ontem, Kovalik, a cidade ficou em alerta para os temporais. A gente teve por volta de 3 da tarde alguns lugares que receberam aquela mensagem. Choveu 46 milímetros no Butantã, 52 em Pinheiros e na região metropolitana, Santana do Parnaíba, Várzea Paulista, chegou a 85 milímetros. Ontem, quando eu estava quase para dormir, naquele horário da tarde, que a gente que trabalha de madrugada vai dormir. Estava quase dormindo, pim, tocou no celular o alerta. Exato. De temporal. Exato. Choveu bastante, não de maneira igual na cidade toda, mas a gente sabe que a nuvem acaba atingindo mais uma região e outra. E hoje isso pode se repetir aqui na capital paulista, em áreas de São Paulo. A gente vê as nuvens espalhadas vindo de norte até o sudeste. Também nessa faixa mais oeste do país, próximo a Mato Grosso do Sul, a gente tem bastante chuva. O reforço é pela zona de convergência intertropical, que está ainda ali no norte do país. E aqui nessa nuvem mais carregada, nessa faixa aqui oeste do país, tem uma baixa pressão que está ajudando nesses temporais. Os alertas são esses que vocês vão ver aqui nesse próximo mapa. Os temporais podem atingir, então, do Amazonas até a faixa norte de Goiás, passando pelo Distrito Federal. A baixa pressão deixa o tempo instável do oeste de Mato Grosso do Sul, aí descendo pela região sul, até essa faixa ali da fronteira no Rio Grande do Sul e no sudeste, pegando essa faixa da região metropolitana de São Paulo, Campinas, norte do estado, sul de Minas, parte da Zona da Mata e essa faixa do Rio de Janeiro. Então é onde a gente pode ter, gente, alagamentos, ventos fortes, raios e granizo. Lembro que no Tocantins ontem já choveu muito, Araguatins chegou a 92 milímetros, Tocantins ainda na rota dos temporais. Destaco essas cidades aqui para vocês: Manaus, Porto Velho, Brasília, São Paulo com 30 milímetros, Juiz de Fora com 25 lá em Minas Gerais. Outras capitais que não estão no alerta de temporais, mas onde pode chover bastante também: BH, Floripa com 20 milímetros, Salvador é uma chuva mais moderada, em alguns pontos pode ser forte com 15 e Goiânia também chuva bastante forte, com previsão aí de 28 até 31 graus. Quero fechar com imagens de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que está na rota dos temporais e hoje, Kovalik, chega a 31 graus com 15 milímetros de chuva. Nossa, 31 vai ter de tudo lá. 31 é muito quente por lá. Calor. Então reforça aí as instabilidades. Temporal, poxa. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco tem mais. Até mais. Thaís, vamos lá. Vamos de assunto. Como fica o tempo hoje? Kovalik, a gente tem falado muito dessa chuva no norte do país. O Maranhão está com vários municípios, inclusive, em estado de emergência por conta dessa chuva forte. Hoje, ela fica mais concentrada no Amazonas, mas no Maranhão, mais no centro-sul do estado, pode vir de maneira moderada a forte. A gente tem o destaque da Defesa Civil próximo à cidade de Pedreiras, onde houve alagamentos, houve famílias que tiveram que ser abrigadas. E lá em Bacabal, que fica ali bem pertinho de Pedreiras, a Defesa Civil está monitorando o rio Mearim, que é o maior rio do Maranhão, ocupa quase 30% do estado, passando por mais de 80 municípios. E nesse fim de semana, ele subiu 28 centímetros ali só durante o sábado, viu, gente? Está quase 6 metros acima do que é normal ali para o rio. E eu te lembro que um boletim da UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão, no início do mês, mostrou que São Luís será uma das capitais mais chuvosas entre março até maio, com 1.200 milímetros de chuva, seguida aí de Fortaleza
Fortaleza com 950 milímetros nesse mesmo período. Quero começar destacando para vocês as áreas onde hoje chove bastante e que estão no alerta do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Hoje a gente tem para risco de inundação, portanto risco hidrológico, como eu disse, o Amazonas onde chove mais, pegando boa parte do estado, inclui Manaus e aqui nessa faixa que pega Belo Horizonte, pega a Zona da Mata, onde também tem muita chuva em Minas Gerais. Nesse segundo mapa te mostro os riscos para deslizamentos. Pega então essa faixa sul do Amapá, que inclui Macapá, também Minas Gerais, incluindo BH, parte do Rio de Janeiro e essa faixa centro de Goiás, incluindo Brasília. É risco moderado, mas é importante alertar vocês porque é onde chove bastante. Vamos para Belo Horizonte com imagens ao vivo agora? BH vai variar de 19 graus, agora faz 19, até 28. É um tempo abafado, viu? E pode chover bastante. 20 milímetros de chuva e chove ainda mais em Juiz de Fora, que fica mais próximo ali ao Rio de Janeiro, na Zona da Mata, então atenção. Bom, gente, e nessa primeira segunda-feira do outono, as manhãs começam geladas. Destaco aqui para vocês em São Paulo, Campos do Jordão, que fica um pouquinho mais acima ali no mapa, começando o dia com 14 graus. General Carneiro, mais próximo a Santa Catarina, aqui embaixo, começando o dia com 13. Santa Catarina em Urubici, também fica ali mais baixinho no mapa, começando o dia com 12 graus. É frio, Kovalik. Bem friozinho. Mas olha à tarde como é que esquenta nas capitais. Chega a 31 graus em Floripa, 29 e 28 em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo 29, Rio chega aos 32, é a mesma máxima de Campo Grande. Em Palmas, 33 graus e mais em cima do mapa entre 30 e 31. A semana vai ser assim, gente, fria pela manhã, como a gente vê nesse mapa, ali em verde, chega entre 15 a 19 graus no início da manhã, e mais acima entre 19 e 22, um pouquinho mais quentinho. E ali a gente te mostra que à tarde esquenta. Olha o mapa vermelhão. Chega até 36 graus em áreas do sul do país. No sudeste entre 27 e 30 graus. E lá no interior do nordeste pode chegar a 39. É o outono, características um pouco do verão e um pouco do inverno. Quero trazer imagens de Vitória, que hoje pode ter pancadas fortes. Sempre um prazer ter Vitória aqui no mapa com a gente. A gente vê aí que a temperatura está na casa dos 24 graus já lá, Kovalik. Tá mais quentinho, quente. Hein? Exato. E a máxima chega aos 30 graus. Em Curitiba, tá bem mais fresquinho, gente. Curitiba agora 18 graus, bem mais friozinho do que em Vitória. Máxima de 28 graus e também pode ter uma pancada de chuva forte com 15 milímetros. E para fechar nosso giro, Recife, Kovalik. Já amanheceu por lá, 26 graus, máxima de 31. Pode ter uma chuva moderada de 15 milímetros e te lembro que ontem a cidade de Jaqueira, que fica no interior, recebeu muita chuva. Ainda mesmo? Foram 137 milímetros. No fim de semana chegou a mais de 200. Hoje pode chover forte, mas não nessa quantidade. A gente vai monitorar. Muito bem. Obrigado, Thaís. Até já. Até mais. Vamos lá, Thaís, nosso resumão do dia. Kovalik, começo lembrando então os alertas de temporais, viu? Hoje eles podem atingir 5 dos 7 estados do norte do país. Pegando ali o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins, os 3 estados do centro-oeste, incluindo Brasília, a faixa oeste dos 3 estados do sul do país e no sudeste só o Espírito Santo que está fora desse alerta aí de tempestades. Em São Paulo, gente, o Vale do Paraíba, o norte do estado e a capital paulista, que aparece aqui ao vivo para vocês, estão na rota dessa área de perigo para temporal. Hoje, São Paulo chega aos 29 graus e tem risco de 30 milímetros para cá, então atenção. Brasília, como eu mencionei para vocês, também está com risco de tempestade e em Brasília, a gente vai ver imagens aqui, a máxima não passa dos 26 graus hoje, também com previsão de 30 milímetros. Agora sim na sua tela com Brasília aparecendo. Então, Brasília, São Paulo, atenção para essas chuvas fortes hoje. Vocês vão ver que chove na maior parte do país nessa segunda-feira. A gente vai ver o mapa todo verdinho, nessa faixa escura é onde o risco é maior de temporal, pegando o oeste também de Mato Grosso do Sul. No verde claro, a chuva pode ser mais isolada, na faixa oeste do sul do país, ela até um pouco mais forte. Veja que o tempo fica firme mesmo, só aqui, do norte da Bahia até a faixa sul da Paraíba, que é onde estão Juazeiro e Petrolina, que a gente vai abrir imagem para você agora. Por lá, gente, a máxima chega
aos 34 graus. Calor e tempo firme aí com o Rio São Francisco no meio da imagem. Destaco também algumas capitais que têm risco para chuva mais moderada hoje. É o caso de Macapá, Palmas, Fortaleza e Recife, que tem previsão de 15 milímetros e máximas entre 29 e 31 graus. A semana será com chuva em São Paulo. Aqui a gente vai destacar para vocês Rio de Janeiro e São Paulo também nesse próximo mapa. Acho que a gente vai conseguir colocar. Agora sim. Gente, é de amanhã, terça-feira, até domingo, viu? São Paulo a gente tem amanhã ainda chuva de 15 milímetros, depois ela tende a diminuir. No Rio de Janeiro ainda chove bastante amanhã com 20 milímetros e aí até sexta-feira chuva entre 15 e 10. A temperatura em São Paulo varia de 28 a 27, no Rio de Janeiro só na sexta-feira que chega aos 34 graus. E a chuva vai se distribuir assim pelo país, vai continuar chovendo na maior parte do Brasil, chuva mais volumosa entre Goiás, Minas Gerais e lá para o norte do país. E para fechar, imagens do Rio de Janeiro, Covalic, que hoje tem máxima de 32 graus. Vai estar bacana, né? Tem uma nevoazinha ali, né? Exato, pode chover. Tem uma época do ano que o Rio fica bem nevoado. Outono. Exatamente.